Deve ter visto nas suas redes sociais que junho é o mês do orgulho LGBTQIA+. Mas você sabe por quê? Vamos aprender junto então, rapidinho? Foi em junho de 1969, mais precisamente no dia 28, que aconteceu o início de tudo isso com a revolta de Stonewall. Stonewall era um bar LGBT que recebia, obviamente, esse tipo de população e era como um porto seguro, né? Naquela época, os homossexuais eram marginalizados, eram vistos como criminosos, inclusive em vários locais dos Estados Unidos. Então esses lugares eram tipo um refúgio, né? Um lugar onde você pudesse ser você mesmo, sem medo de sofrer represálias. Acontece que a polícia perseguia esse tipo de lugar e fazia batidas frequentes. E batia nos frequentadores simplesmente por serem gays. Não tinha crimes acontecendo, nada do tipo, mas eram pessoas que eram marginalizadas e eram odiadas por muita gente, e ainda são. Acontece que nesse dia 28 de junho de 1969, o pessoal que estava lá decidiu não ficar mais calado e não apanhar calado. E começou a revidar, jogou garrafas, copos, coisas nos policiais, e começava ali então essa revolta de Stonewall, que resultou em outros movimentos nos dias seguintes, inclusive, como passeatas, caminhadas pelas ruas de Nova York, exigindo direitos e exigindo respeito. É dali, inclusive, que surgiu a Parada do Orgulho LGBT, que acontece até hoje em vários países, inclusive no Brasil, em várias cidades. Por quê? Porque a gente, apesar de ter um tempo grande desse evento até hoje, a gente ainda é perseguido em muitos lugares, a gente ainda é marginalizado em muitos lugares e a gente ainda tem muito a percorrer. Então a gente ainda precisa do mês do orgulho LGBTQIA+, para quê? Para continuar exigindo direitos, para continuar exigindo que a gente possa existir mesmo que outras pessoas não aceitem, mesmo que outras pessoas tenham preconceitos e inclusive usem desculpas religiosas para nos atacar fisicamente, inclusive. Então a gente precisa ainda desse mês para celebrar, para, primeiro, mostrar que você não deve ter vergonha por ser homossexual, você não deve se envergonhar disso, você não tem nada de errado, não é errado ser homossexual, não é uma escolha ser homossexual e não é nada que precise de tratamento, porque você não está doente, você não está adoecido, você só precisa existir de maneira digna. Então a gente ainda celebra esse mês para celebrar as conquistas que a gente já alcançou, como o direito a poder casar, por exemplo, e a gente ainda precisa desse mês para a gente falar para algumas pessoas, olha, eu mereço existir, o meu amor merece existir, a minha existência não é algo que inviabiliza ou invalida a sua, por exemplo. Me dar direitos como homossexual, direitos básicos como poder sair na rua sem apanhar ou levar um tiro, não vai tirar direitos de heterossexuais, inclusive. Então é por isso que essa data é tão importante, é por isso que esse mês é um mês de celebração, mas é também um mês de luta, porque o Brasil é o país que mais mata LGBT no planeta. Até países que são homofóbicos na sua legislação, que criminalizam a homossexualidade, não matam tantos homossexuais como no Brasil, o Brasil do amor, o Brasil da cristandade. Então a gente ainda precisa lutar bastante, a gente ainda precisa se afirmar bastante, a gente ainda precisa conquistar muitos lugares e muitos espaços. Por isso que ainda é um mês de luta. E você que é homossexual, você não tem que se envergonhar de ser homossexual, você não tem que ter vergonha disso, porque você não está doente, você não é um ET, você não é um ser que merece ser excluído por isso. Você merece dignidade, você merece ter o direito de amar alguém sem apanhar, sem morrer.